Hoje o assunto é tendinite. E aí eu vou falar sobre todas as particularidades, na verdade praticamente todos os segredos da tendinite. Então, o que é tendinite? Quais são as causas? Existe uma vantagem por trás? Sim, existe uma vantagem biológica por trás desse sintoma extremamente desconfortável. O que faz acometer um lado do corpo e outro não? Quais são as diretrizes? Enfim, é bastante pergunta, é bastante questão, é bastante assunto. Muito bem, então tendinite, a grosso modo, bem a grosso modo, é um processo inflamatório que acontece em um tendão específico. Acontece que o nosso organismo ele possui milhares de tendões e cada um com sua particularidade. E vários tendões são pares, vamos dizer assim. Nós temos tendões que comandam os nossos dedos, por exemplo, da mão direita, e nós temos tendões que comandam os nossos dedos da mão esquerda. Você sabia que existe um significado diferente, ou seja, um sentido biológico, um conflito diferente também por trás da mão direita e por trás da mão esquerda, ou na verdade, por trás dos tendões que vão dar ação para a mão direita e por trás dos tendões que vão dar ação para a mão esquerda? Pois é, hoje nós vamos falar disso tudo, ok? Então, primeira coisa, é preciso entender que o nosso organismo ele não nos ataca, ele não é tão frágil assim como parece ser muitas vezes, e principalmente ele só porque dói não quer dizer que seja ruim, ok? Então até o final da live vocês vão entender o que eu quero dizer. Não é porque dói que significa que é ruim. Então vamos lá. Quando você desenvolve uma tendinite, é porque o seu organismo está tomando uma atitude por trás de uma situação que você não está conseguindo. Então, de cara, a primeira informação que eu preciso dar para vocês é: por trás de toda tendinite existe um forte sentimento de uma situação impactante, inesperada, mas o sentimento de impotência ou desvalorização. Então, dependendo do tendão, isso vai ganhando mais corpo nessa informação. Então vamos lá, se quiserem anotar, olha, por trás de toda tendinite existe um forte sentimento de impotência ou desvalorização, vivido em uma situação que seja ao mesmo tempo impactante e inesperada. E se você viveu essa situação tão intensa dessa maneira e sentiu-se ainda sozinho, ou seja, naquele momento ninguém podia te ajudar, aí eu tenho que te dizer que essa tendinite vai ser muito mais intensa também, ou seja, mais grave, ok? E aí nós teremos tendinites que vão se remeter a algumas profissões. Culpa da profissão? De jeito nenhum. Eu sempre ouvi que os bancários são pessoas que têm uma propensão a desenvolver tendinites. Mas não é pela profissão, mas sim pelo que está por trás das suas emoções, dos seus sentimentos e hoje em dia até pelo que talvez a profissão exija. A profissão exija, mas dependendo do contexto, você pode fazer movimentos repetitivos, como por exemplo um caixa de banco, e não desenvolver tendinite. Ok? Então vamos lá, vamos explicar isso tudo. Então, a tendinite, por exemplo, lá no punho de um bancário. E eu já vi muitos bancários, por exemplo, tratarem de tendinite e falarem assim: puxa, eu estou com tendinite no punho direito. Aí fala: por quê? Eu sou bancário, eu sou caixa e eu passo o dia inteiro contando dinheiro, conferindo, então eu utilizo demais as ações do meu punho direito e por esse esforço repetitivo, essa ação repetitiva, ele foi se desgastando, ele foi se atritando e gerou um processo inflamatório que hoje é chamado de tendinite. E aí, eu já vi também outros bancários falarem o seguinte: olha, eu sou bancário, desenvolvi uma tendinite. Em qual punho? Desenvolvendo o punho
direito, mas ele é canhoto. Ou seja, ele conta o dinheiro ali com a mão esquerda. E aí ele ter uma justificativa de um profissional da saúde que é porque ele utiliza bastante a mão esquerda e a direita quase ele não utiliza, então enfraqueceu. Ou seja, na verdade, tudo acaba sendo uma certa desculpa, porque não encontra exatamente a causa. E por que eu estou falando que não é a causa? Porque quantos bancários existem numa agência bancária? Quantos bancos existem na sua cidade? E quantos desses profissionais desenvolvem tendinite? Se fosse pela profissão, todos os bancários, ou pelo menos todos os caixas bancários, desenvolveriam tendinite em algum momento da sua vida. Com 5 anos de profissão, com 10 anos de profissão, com 20 anos de profissão sendo caixa, contando dinheiro ali todo dia, ia desenvolver tendinite. Seria uma sentença se fosse pela profissão em si. Mas não é. Por que alguns desenvolvem, por que outros não? Porque existe um conflito biológico por trás. E conflito biológico, eu já anunciei para vocês aqui, são situações impactantes e ao mesmo tempo inesperadas, com um forte sentimento de impotência ou desvalorização. Isso porque nós estamos falando de tendinite, por isso que tem essa conotação específica. E lógico que a região do corpo vai ilustrar mais ainda as particularidades desse conflito. Muito bem. Então, verdade, não tem tendinite porque joga videogame. Isso! Olha que bacana esse comentário da Roberta Carvalho. Uma pessoa que de repente tá lá, joga videogame, o adolescente, né? Joga videogame o dia inteiro. Cadê a tendinite? E é movimento repetitivo, né? E não é por uma ação forte dos tendões que esses dedos vão apertar os botões certos e não desenvolve tendinite. Não, é porque ele é adolescente. Ele é jovem, a estrutura do corpo dele ainda responde bem. Tá bom. Então, eu vou contar para vocês uma fase que eu morei em São Paulo. Eu morei em São Paulo, na cidade de São Paulo, por 7 anos. E nesses 7 anos, eu me lembro que eu saía pouco e eu comprei um videogame. Eu ia lá na 25 de março comprar os jogos, né? E chegava lá na 25, aquele monte, aquela imensidão de jogos, aquela variedade de jogos, e tinham um ou outro adolescente comprando. Sabe qual era a faixa etária de pessoas comprando? De 30 a 40 anos, era assim, de homens, principalmente, comprando jogos de videogame. Então, não é pela idade que não desenvolvia tendinite, né? Porque essas pessoas que estavam adquirindo jogos eram para si jogos que viciam, né? A pessoa passa a madrugada, a pessoa passa 3, 4 horas por dia só apertando um botãozinho ali e mexendo, e é tenso, né? Aquilo, porque são jogos que te desafiam, enfim, o seu cérebro já não sabe o que é real, o que é imaginário, e ele entra naquele mundo virtual. Mas o importante é que não desenvolve tendinite. E aí, qual a diferença do bancário? Agora, eu vou dizer para você, olha, se você tiver um gerente, ou seja, um chefe, que pegue no seu pé, que fique cobrando você de cumprir metas, né? Hoje os bancos viraram uma loja, porque eles vendem seguro disso, seguro daquilo, e ligam para você, encontram o seu número não sei aonde, te dão crédito. Então o funcionário hoje ele virou um vendedor e ele precisa bater metas todo mês. Todo banco está se comportando assim, infelizmente. E o que acontece? Nessa pressão de ter que bater meta, os funcionários estão sendo pressionados diariamente. Então você, quando está contando um dinheiro, quando você está com o telefone na mão, tentando convencer um cliente para adquirir um produto do banco, e a data limite está chegando, você tem um chefe, um gerente,
que ele precisa cobrar você, senão ele é cobrado, o que acontece com você quando você está teclando no telefone de forma impotente? Quando você está com o telefone na mão e não fechou uma venda? Quando você está ali no caixa contando dinheiro e não bateu a sua conta com o que deveria estar lá na folha de registro e vai sair do teu bolso para cobrir essa diferença. Olha o tanto de pressão, olha o tanto de sentimento de impotência e desvalorização vivido em situações possivelmente impactantes e inesperadas, tá? É muito importante que tenha isso. Situações impactantes e ao mesmo tempo inesperadas. Senão você vai ter um dia somente de estresse, de cansaço, vai lá para o happy hour, o dia seguinte começa tudo de novo. Mas quando você vive uma situação impactante e inesperada, ela vai gerar reações no seu organismo. E o que nós estamos falando são das ações dos tendões. E quando eu não consigo executar uma ação de forma eficaz, quem vai sofrer são os tendões. Eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco sobre informações mais específicas sobre os tendões. Mas já dá para entender o que acontece com alguém que sofre pressões para executar ações. Agora olha que interessante. Você ganhou num concurso tipo Mega Sena e você para receber o prêmio tem que cumprir uma condição. E a condição, você ganhou 50 milhões sozinho. E a condição é que você vá para uma sala e conte o dinheiro. São notas de 100. São todos em notas de 100. Mas você tem 50 milhões em notas de 100. E você tem que conferir. A condição é o quanto dinheiro você conseguir contar corretamente é o quanto você vai levar para a tua casa. E você tem um determinado prazo. Agora me fala, vai dar tendinite? Ou você conta rindo? Isso não vai gerar tendinite. Por quê? É impactante, inesperado? Pode ter sido. Só que não tem um drama por trás. Existe uma pressão? Existe. Mas não existe o drama de você sentir-se impotente ou desvalorizado, porque cada nota de 100 que você conta é seu. Então, vai cansar o teu punho ou vai arder, vai queimar, como se você estivesse numa academia pelo primeiro dia. Aquela coisa sofrida, aquela coisa pesada, só que você vai contar dando risada. Agora, e se você apenas tem que cumprir, tem um gerente, tem um chefe que pega no teu pé, que exige de você, que te desvaloriza na frente, inclusive, dos clientes, que te desvaloriza em uma reunião de equipe, que te desvaloriza no corredor da empresa. Então, você, pego de forma impactante, inesperada, dentro de uma situação de você se sentir impotente ou desvalorizado, não vai ter jeito, seu corpo vai ter que reagir, ok? E aí, a partir disso, eu disse para vocês o seguinte, que tem informações mais específicas ainda. Então, até agora eu falei, na verdade, da ação do tendão, só que o tendão ele ainda tem uma particularidade mais intensa ainda, que é o preceder a ação. O tendão, ele se contrai, ele entra em tensão para que o músculo realize uma ação. Então, na verdade, essa certa antecipação, aqueles milésimos de segundos antes de executar uma ação, é o que vai gerar, por exemplo, uma tendinite. O sentimento de impotência ou desvalorização já ao preceder uma ação é o suficiente para gerar um processo de reação biológica que vai ser chamado de tendinite, tá? Então, qual é a outra informação que eu tenho para vocês? Está relacionada à localização dessa inflamação, desse processo inflamatório. Nossa, agora nós vamos ter que estudar anatomia? Não. Seria muito interessante, seria muito rico que todo mundo soubesse anatomia,
mas não vai ser necessário. Por quê? Porque você basta olhar para o seu corpo. Então vamos lá. Vamos pensar que uma pessoa desenvolveu uma tendinite no ombro. O ombro, ele é uma articulação que posiciona o membro superior no espaço, né? E o ombro ele é formado, na verdade, por várias articulações em conjunto, mas enfim, ele posiciona o membro superior no espaço. Por isso que ele tem várias funções. Agora, nós precisamos fazer o seguinte: nós vamos perguntar para o nosso corpo o que ele faz. O que ele faz e dói. O que ele faz e encontra limitação. Então vamos supor, eu tenho vários tendões aqui no meu ombro e de repente falo, poxa, eu estou tentando levantar meu braço e dói o tendão. Ou eu estou tentando abaixar meu braço e dói o tendão. Eu não preciso exatamente ser um expert em anatomia para perceber que quando eu levanto eu estou afastando o meu braço de mim. E quando eu abaixo, eu estou aproximando o meu braço de mim. Então, o que acontece? Eu me sinto impotente e desvalorizado em afastar de mim algo ou aproximar de mim algo. Se eu levo à frente, mesma coisa, estou afastando meu membro superior no espaço. Então, eu me sinto impotente ou desvalorizado em afastar algo ou alguém de mim. E ao mesmo tempo que quando eu volto, estou abaixando, olha, estou trazendo o braço de volta para mim. Então eu me sinto impotente ou desvalorizado em trazer algo ou alguém para mim. Quando a dor se manifesta nesse movimento. Ok? Isso está claro para todo mundo? A Márcia Rodrigues até colocou aqui, afeto psicológico. Sim, nós vamos até chamar, Márcia, de tensão psicobiológica, tá? Tensão psicobiológica. O que é isso? É algo que fica martelando na minha cabeça, que vai gerar uma tensão de algo que já aconteceu, mas que parece que deu aquela pausa. Então é como se cada vez que eu lembro, acabou de acontecer. Isso é uma tensão psicobiológica, tá? Não é o tipo de situação que gera uma doença, por exemplo, psicossomática, tá? Psicossomática é preciso situações sequenciais. Aqui nós estamos falando psicobiológica. É uma única situação. É impactante, inesperado, é um momento único, não é sequencial. E o porquê que é chamado de psicobiológico? Porque eu fico martelando na minha cabeça aquela cena que me chocou bastante e toda vez que eu me lembro é como se estivesse acontecendo agora. É como se eu revivesse com tanta intensidade que meu cérebro não sabe distinguir se aconteceu no passado ou se está acontecendo aqui no tempo presente. E isso pode ser num passado recente, ou seja, há 1 hora atrás, ou pode ser num passado muito distante, há 10 anos atrás. O importante é que essa tensão psicobiológica, ela faz ela deixa o nosso cérebro confuso, porque ele começa a apresentar reações biológicas, começa a mandar ordens para o nosso corpo para apresentar reações biológicas, como se estivesse acontecendo agora, ok? Então, vocês já têm aqui várias informações relacionadas à tendinite. Agora, eu falei para vocês que até o final da live vocês vão saber qual a vantagem e como tratar, porque é isso que é bastante interessante. Olha lá, eu faço massagem bancária e realmente o ombro e o braço direito existe mais tensão. Isso. Já vou explicar. Não, já aproveito o gancho aqui da Mara. Por que existe essa tensão? Por exemplo, eu sou um destro motor, então eu escrevo com a direita, eu conto o dinheiro dos outros com a direita. O bancário é assim, né? Eu conto o dinheiro dos outros com a mão direita. E o que acontece? Desenvolver uma tendinite no meu membro superior direito, por exemplo, no punho.
Então o que acontece? Você está lá contando o dinheiro com a mão direita e o que acontece? Você está pensando aqui, ou você acaba de ser cobrado de ter um determinado resultado. E o que acontece? Enquanto você realiza a ação, você está com aquela tensão psicobiológica constante. Então o que acontece? Onde é que você se sente impotente e desvalorizado? Aqui, enquanto você conta o dinheiro. Por quê? Poxa vida, eu queria sair desse trabalho. Ou, por exemplo, nossa, minha vontade é jogar isso aqui tudo pro alto, mas eu não posso sair daqui. Nossa, não acredito, de novo essa cobrança, nossa, fui chamada a atenção de novo. Então sempre situações impactantes, inesperadas, com um forte sentimento de impotência ou desvalorização, ok? Então, quando há rompimento do tendão, olha só, é interessante que às vezes as pessoas até contam, né, para nós, falam, puxa, eu fui pentear o cabelo, escutei um estalo, o tendão rompeu e, enfim, fui ortopedista e foi constatado mesmo um rompimento espontâneo. Aí eu tenho que dizer para vocês, não existe rompimento espontâneo. O que existe é uma manifestação, uma reação biológica silenciosa. Por que existe essa reação biológica silenciosa? Porque essa pessoa passou por um período que nós chamamos de fase ativa. O que é uma fase ativa? É quando você está dentro do mecanismo de luta ou fuga. Isso acontece logo em seguida àquela situação impactante, inesperada que eu descrevi para você. Então, para os músculos, para os tendões, na fase ativa vai ocorrer necrose. O que é isso? É exatamente isso. O músculo, o tendão, ele vai como se fosse morrendo células. E se ele vai perdendo células, imagine um tendão que é algo flexível e que é algo que precisa ter força, precisa ter contratibilidade. Se ele vai se rompendo, se ele vai perdendo células, o que acontece? É como um tendão que vai se afinando. Só que como nós estamos em luta ou fuga, é assintomático, ou seja, isso é indolor. Você não vai ter sintomas nem de exatamente uma fraqueza e nem de exatamente dor. Por quê? Porque quando você está no mecanismo de luta ou fuga, você não pode comprometer essa estratégia. Imagine você com uma dor nas costas fugindo de um pitbull. A dor nas costas vai desaparecer completamente. Só vai reaparecer essa dor nas costas quando você estiver pelo menos meio a salvo. Agora, enquanto ele tá pega, não pega, dor nas costas, dor de cabeça, dor no estômago, não existe. Por quê? Porque essas dores podem comprometer a sua luta ou a sua fuga. Então você só vai sentir sintomas desconfortáveis ou dolorosos somente quando você está pelo menos meio salvo, ou seja, já ganhou distância, ou entrou numa casa e fechou o portão, o cachorro está lá na grade, mas você não tem mais que correr desse cachorro, pelo menos por enquanto. Então é a hora que os sintomas começam a aparecer, ok? Então, se você viveu uma fase ativa longa, isso significa que aquele tendão ele foi ficando cada vez mais fino, perdendo células, tornando-se cada vez mais frágil de forma indolor. E quando você faz um pequeno esforço, e olha só o esforço, levantar o membro superior, levou o ombro para trás para coçar a cabeça ou para pentear o cabelo, você escuta um estalo e depois vai constatar um rompimento do tendão. Isso significa que houve uma fase ativa de longa data, mas nunca será um rompimento espontâneo, ok? E isso rompe na fase ativa em balanço, tá? Na fase PCL crônica nós teremos os processos inflamatórios.
é doloroso, mas na fase PCL crônica, na fase PCL, né, para quem é bioalinhador, o que acontece? Já é o contrário. Eu tenho uma multiplicação celular na tentativa de reforçar esse tendão, de tornar ele mais apto para aguentar a esse forte sentimento de impotência ou desvalorização. Porque qual é a vantagem biológica? Qual é a vantagem de ter uma tendinite? Então, olha só, na fase ativa, já que eu tenho esse forte sentimento de impotência ou desvalorização, o meu organismo ele quer enfraquecer sim o meu tendão para torná-lo menos apto de executar uma ação ao qual realmente eu não estou conseguindo executar. Então, se eu fico insistindo numa ação e essa ação é impotente, o que meu organismo faz? Vamos enfraquecer o tendão para que ele diminua a função e essa pessoa não fique executando movimentos ineficazes. Ou seja, nada mais é do que um recuo, um ganho de tempo. Eu diminuo a função para poder ganhar tempo para, em um novo momento, ter uma estratégia mais eficaz. Aí, passado a fase ativa, eu entro em PCL, que é a fase pós-conflito. Entrando na fase PCL, eu tenho uma multiplicação celular na tentativa de aumentar a função, só que nessa multiplicação celular eu vou ter um processo inflamatório. Por que é que eu tenho um processo inflamatório na fase de correção? Porque eu tenho células ali que morreram e eu preciso que micro-organismos comam essas células que morreram. Por quê? Para dar espaço para novas células, para células que estarão mais aptas, mais jovens e prontas para executar a ação que antes era ineficaz. E por isso que eu entro no mecanismo de multiplicação celular, mas junto com essa multiplicação eu entro num processo inflamatório. E sabe como que um processo inflamatório ele é tão importante no processo de correção? Homens, quando não querem mais ter filhos, fazem vasectomia. E sabe qual é a principal indicação pós-cirúrgica de vasectomia? Repouso. Por que o repouso? Porque a ausência do repouso, o não cumprimento do repouso, poderia levar a um processo inflamatório local. E sabe qual o problema de ter um processo inflamatório local para quem fez vasectomia? Acertou, quem falou é religar o canal. E aí você perde a cirurgia. Então olha só, um processo inflamatório que vai trazer uma correção de uma cirurgia. Imagine de um tecido que não foi passado por um processo cirúrgico. Então o nosso corpo ele é muito sábio e apesar de desconfortável, é sempre uma reação biológica com sentido biológico, uma vantagem biológica. Então temos várias situações que podem levar a uma tendinite. O importante é que eu preciso ter um forte sentimento de impotência ou desvalorização dentro de uma situação que foi ao mesmo tempo impactante e inesperada e que principalmente predispõe a uma ação, ok? Então eu tenho lá tenistas usam muito o membro superior, né? Tanto punho, quanto cotovelo, quanto ombro são muito exigidos durante partidas. E nós temos lá principalmente os grandes torneios, os grandes slams, né? Eu amo tênis e às vezes tem partida que dura 5 horas, sendo que dura 5 horas hoje e amanhã ele tem que um novo jogo no Grand Slam, é jogo todos os dias. Amanhã ele tem jogo de novo contra outro atleta top, e ele tem que ganhar de novo. E às vezes vai levar 2 horas, 3 horas, 4, 5 horas de novo. E todo dia jogos. São sempre 5 sets. Então imagina a pressão de ser o número 1, não ser o número 1, ser o número 2. Imagine só. São atletas que têm que lidar constantemente com uma forte
tendência a um sentimento de impotência ou desvalorização. Porque se eles não conseguirem lidar com esses sentimentos, o que acontece? Eles vão começar a ter lesões. Atleta que começa a ter tendinite são atletas que estão tendo dificuldades em lidar com seus sentimentos. Atletas que estão tendo lesões, que estão tendo tendinites, são pessoas que estão tendo dificuldades em lidar com seus sentimentos, principalmente os sentimentos de impotência ou de desvalorização. Olimpíadas mesmo, nós observamos isso um atrás do outro, né? Imagine só, às vezes é a última Olimpíada da tua vida e por 1 milésimo você não subiu no pódio. Ou por 1 milésimo você não subiu no primeiro lugar, medalha de ouro. Você ficou com a prata. E é a sua última Olimpíada. E você fala, puxa, eu não consegui, eu me sinto impotente. Eu me desvalorizo. Ou o que vão falar de mim? Vão me desvalorizar. Então, entendem que nós estamos falando desde a pessoa comum, um bancário, né, que não necessariamente ele precisa praticar esportes. Estamos falando de atletas de elite. Vai desenvolver tendinite toda pessoa, todo ser humano que tiver um forte sentimento de impotência e desvalorização e não conseguir virar a página, não consegue lidar com isso, ok? Então, baseado nos estudos e todo o conhecimento que nós buscamos até hoje, nós conseguimos entender por que um atleta, por exemplo, de vôlei, que dá 500 cortadas por dia num treino, desenvolve uma tendinite e o colega dele não desenvolve. Imagine só uma pessoa, um atleta, né? Já que estamos falando de vôlei, por exemplo. Então, num time de vôlei, um atleta que desenvolve tendinite no ombro, é porque ele dá 500 cortadas por dia, ele é ponteira e está exigindo muito do ombro dele. Tá. E o colega dele que tem a mesma função, que tem a mesma posição e não desenvolveu tendinite? E às vezes esse colega está querendo ser titular, alguma coisa assim, ele não dá 500 cortadas por dia, ele dá 600, porque ele quer aprimorar o seu ataque. Qual a diferença desses dois atletas? Vamos pensar, o primeiro que desenvolveu tendinite, às vezes ele sustenta a família. É como se ele carregasse o peso aqui no ombro. Eu tenho que ser titular. A cada cortada que ele não dá uma cortada só para fazer ponto. Ele dá uma cortada para garantir que ele renove o contrato dele, para garantir que de repente um olheiro leve ele para um time maior. Ele dá uma cortada para garantir que ele se mantenha na visão de todos, ou seja, sendo valorizado e que seja potente. Agora, quando ele não está conseguindo obter os resultados que ele deseja, cada cortada dele tem um peso muito maior do que a do colega que de repente faz o esporte por lazer, por esporte, faz o esporte por esporte. Então o que acontece? Ele vai lá para se divertir, porque ele não precisa do que o valor financeiro que o clube paga para ele. Ele não precisa do reconhecimento, porque ele já é elogiado, ele é gatinho, ele é aquilo e tal. Ele tem as fãs, ele tem muitos likes. Então, sentimentos de impotência e desvalorização não existe para ele. Por quê? Porque se não der certo o voleibol, ele vai fazer outra coisa porque ele faz aquilo ali por esporte e não por uma necessidade. Então, o que acontece? Cada vez que ele dá uma cortada, essa cortada tem um peso muito menor do que aquele outro que precisa de patrocínio, precisa do clube, precisa ser visto para que ele consiga sustentar a família, ou seja, carregar isso nos ombros, ok? E aí o lado direito ou esquerdo? O pessoal está perguntando aqui, qual a diferença entre lado direito, tendinites do lado direito, tendinites do lado esquerdo? Então, olha só, para quem faz o curso de bioalinhamento, nós passamos as seguintes informações. Nós precisamos identificar se a pessoa é destro ou canhota de percepção. E ser destro ou canhoto de percepção, eu precisaria dar uma aula inteira
uma aula não, umas 2, 3 lives inteiras para explicar o que é isso. Mas esse destro e canhoto de percepção não tem nada a ver com destro canhoto motor. Ou seja, se eu escrevo com a direita, eu sou um destro motor, mas não necessariamente eu sou um destro de percepção, ok? Então, seguindo essa explicação, não dá para eu explicar tudo aqui o que é um destro e canhoto de percepção. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que homens destros e mulheres canhotas são mais à frente, são mais líderes. Homens destros e mulheres canhotas de percepção, ok? O homem destro e a mulher canhota de percepção são mais líderes, são mais à frente, são mais desbravadores. E homens canhotos e mulheres destras de percepção são mais, digamos, mais negociadores, são mais apaziguadores, né? São mais de esperar, ver no que vai dar e menos de ação, de botar a cara, ok? Diante disso, os destros de percepção, eles vão ter um significado de todo o seu lado direito do corpo de vida social ou companheiro. E o lado esquerdo do corpo vai ter relação com a mãe ou com os filhos. Então isso significa o seguinte, se eu, Adailton, sou um homem destro de percepção, o meu ombro direito significa que eu tenho um forte sentimento de impotência ou desvalorização relacionado à minha vida social ou a companheiro, ok? E se meu ombro esquerdo fosse o acometido com tendinite, significaria que eu tenho um forte sentimento de impotência ou desvalorização relacionado à minha mãe ou aos meus filhos, ok? Então, quando o paciente chega para nós queixando de tendinite, nós já temos ferramentas para já saber, inclusive, de que assunto ele está dizendo, e ele mesmo não sabe muitas vezes. Nós já sabemos, é uma fofoca biológica. Por quê? Porque o corpo dele já conta para nós, antes que a boca dele diga, o corpo dele já conta que ele se sente impotente ou desvalorizado em relação a que ou a quem. E aí fica parecendo que nós estamos adivinhando a vida dele, mas o corpo revela para nós, através de uma fofoca biológica, o que está acontecendo com ele, ok? Muito bem, os sintomas da pessoa nos indicam exatamente o que está acontecendo. E agora, qual o sentido biológico? Eu disse para vocês, diminuir função num primeiro estágio para fazer você recuar e ganhar tempo, e ganhando tempo você vai ter novas estratégias em um novo momento. E num segundo momento, uma nova fase, você vai ter condições de ter um tendão muito mais reforçado, só que com... E o que fazer então? Já entendemos a causa, já entendemos a vantagem por trás, mas espera aí, eu tenho tendinite, ou conheço alguém que tem tendinite, ou meus pacientes têm tendinite. O que eu faço? Inicialmente, ou basicamente, você precisa informar a esse cliente ou a você mesmo que existe uma situação que ele viveu, logicamente, antes de iniciar os sintomas, onde ele se sentiu de forma impotente ou desvalorizada diante de uma situação que pegou ele de surpresa, diante de uma situação que foi chocante para ele e que ele naquele momento não pôde fazer nada. Aí sabe o que é legal? O paciente, quando ele começa a contar a história, ele normalmente gesticula ou aponta o local da tendinite. Então, por exemplo, ele fala assim, eu me vi de mãos atadas. O que é de mãos atadas? Ou seja, tendinite no punho. Não, eu me vi naquele momento congelado. E aí ele puxa os ombros. E aí a tendinite é no ombro. Então, é muito bacana que o paciente, ele, enquanto está contando a história que chocou ele e pegou ele de forma impactante e inesperada e gerou um sentimento de impotência ou desvalorização, ele denuncia através dos gestos
onde que está a tendinite. Então é muito bacana, porque aí você tem uma grande pista de que você está no caminho correto, identificando o fator causal. Tá, aí eu identifiquei o fator causal, o que eu faço? Você precisa agora atualizá-lo. Fala, puxa, mas isso aconteceu há 1 hora atrás. Mas isso aconteceu há 10 anos atrás. E hoje é um outro momento. Eu sei que lá naquela situação você se sentiu impotente, se sentiu desvalorizado, mas hoje é um novo momento. Tá? Por quê? Porque nós precisamos atualizá-lo, atualizar o software neurológico dele de que naquele momento ele teve aquele sentimento, mas hoje é um novo cenário, novas possibilidades. E isso não é conselho, isso é um direcionamento de resolução baseado em várias ciências, tá? Conselho é outra coisa. Conselho é assim, ó, vai dar tudo certo, deixa pra lá, tal. Isso não vai funcionar. O que vai funcionar são as palavras que vêm ao encontro do conflito da pessoa. São palavras praticamente mágicas, porque quando você diz para ele, hoje é outro momento, hoje você já é mais potente, hoje você é mais maduro, hoje as pessoas te reconhecem, hoje as pessoas podem enxergar o seu valor. Quando você diz palavras de potência e valorização, são palavras que vão se chocar com aquelas sensações do passado, com aqueles sentimentos do passado. Por isso que são palavras mágicas. Não são conselhos aleatórios, são palavras que vêm ao encontro do conflito. E por isso que o seu cérebro vai entender quando escuta essas palavras, ok? Então é muito importante que você escute bem a pessoa e depois refaça tudo isso, todas essas verbalizações. Detalhe, você pode ir lá no ouvido direito, aí quem quiser saber por que o ouvido direito, de novo, eu convido para fazer inscrição nos cursos de bioalinhamento e entender todo esse contexto. Mas você pode ir lá no ouvido direito, é muito mais eficaz, e falar tudo isso no ouvido direito da pessoa, ok? E quando a pessoa não sabe quando iniciou, aí nós vamos perguntar novamente ou perguntar detalhes, e se mesmo assim não vier uma lembrança consciente do fator causal, aí no bioalinhamento nós temos algumas ferramentas que são palpações pelo corpo, e essas palpações são baseadas em física quântica, embriologia e outras ciências, onde nós conseguimos extrair informações não verbais desse paciente, ok? Então, contei para vocês aqui o segredo que está por trás das tendinites, ou o segredo que está por trás das correções das tendinites, tá? Mas com essas informações que eu falei para vocês sobre potencialização, valorização, já em cima daquela situação, ou seja, você vai ajudar aquela pessoa a virar a página do conflito. E quando ela vira a página, não há necessidade mais de se manifestar uma tendinite naquele local. Agora, bom, eu falei bastante. Ombro congelado. Ombro congelado já é uma PCL em balanço, tá? Porque esse ombro congelado, o que significa? É um ombro que não se movimenta, é porque ele teve uma multiplicação celular tão contínua, ou seja, ficou em balanço, né? Tão contínua, que na tentativa do organismo de reforçar um tendão, ele acabou se tornando muito espesso, ele vai perdendo a elasticidade, a contratilidade, e ele vai perdendo função. Por que isso acontece? Porque ele deveria ter uma multiplicação celular apenas para cobrir os buracos ou as necroses causadas lá na fase ativa. E aí você virar a página. Mas quando o paciente não virou a página, o organismo continua tendo multiplicações celulares. E nessas multiplicações celulares, o que acontece? Nós temos aí um tendão super espesso. E aí ele perde função. Tendinite de glúteos e articulação coxofemoral.
Ok, muito bem. Então é só a gente tentar entender o seguinte: qual o movimento da coxa femoral, que também a articulação coxa-femoral é quase que o ombro do membro inferior. É uma articulação que trabalha muito, muito mesmo, coloca o membro inferior em todo o espaço. Então, qual é o movimento específico que causa a dor ou que causa a fraqueza? Ou seja, é esse movimento que vai indicar você. É um movimento de afastar ou é um movimento de trazer? Ok? Independente se é flexão, abdução, adução ou extensão, tá? Então, qual é o movimento? É isso que a gente fala, o nosso corpo ele conta muito, fica muito fácil. Então, lógico, se você tem um conhecimento de fisiologia, conhecimento de anatomia, conhecimentos de várias áreas que falam do sistema musculoesquelético, isso ajuda. Mas se você é leigo no assunto e apenas faz o movimento, observe, esse movimento traz para mim algo ou esse movimento afasta de mim? Então é só eu entender, fica fácil que eu entenda que eu me sinto impotente ou desvalorizado no sentido do movimento, ok?